Meus amigos, existem meses em que não acontece nada e existem dias em que acontecem meses. E num jogo de futebol pode acontecer tudo de uma só vez. Foi o caso desse jogo pela Copa do Brasil, em que o Ceará venceu no Barradão Vitória pelo placar de 4-3. Aconteceu de tudo, foi uma coisa carnavalizada. 7 gols marcados, 3 expulsões, pênalti perdido, pênalti convertido, gol contra. E ainda por cima, o presidente do Vitória, Paulo Carneiro, invadindo o gramado no intervalo, prometendo peia ao jogador do Ceará. Se acharem pouco. Com 15 minutos de jogo, o Ceará já tinha tomado 2 gols. Falhas de Luiz Otávio e do Praz, que cometeu um pênalti estúpido. Como aquele antigo rádio valvulado, o Ceará só começou a esquentar, a se estabelecer dentro de campo a partir dos 22 minutos. Teve um jogador expulso, o Charles, que levou em sua companhia o Léo Ceará, dizem, jogador até pretendido pelo Alvinegro de Porangabuçu. E logo depois, o Ceará teve um gol anulado, a bola entrou. Nem bandeirinha, nem juiz, nenhum dos dois, mole coisa. Veio uma penalidade a favor do Ceará. Sobes bate, o goleiro defende, e depois Fernando Sobral bate e ele defende com o pé. Foi um negócio impressionante. Como saldo, a expulsão de mais um jogador do time do Vitória, no caso o Vico. O Ceará teve a seguir novo pênalti a seu favor, e desta feita o Vina foi lá, cobrou, marcou e diminuiu para o Ceará, levando uma situação um pouco melhor para o segundo tempo. Ora, na etapa número 2, 2 minutos, o Carleto, aquele que defendeu o Ceará, pensou que ainda era do Alvinegro, acabou marcando contra. Empatado o jogo, dilacerou-se o time do Vitória. Poucos minutos depois, o Maurício deu mole, zagueiro, Vina roubou, lançou o Fernando Sobral, 3-2 para o time do Ceará. Bom, imaginava-se que com aquela vantagem numérica e jogando um melhor futebol, o Ceará despachasse o Vitória. Que nada. Entraram 2 jogadores importantes, o Caicedo e Mateuzinho. E o time do Vitória, de maneira muito valente, ainda atacava. Coisa que o Ceará poderia ter impedido, dominando mais na frente, adiantando a marcação. Pois o Vitória fez incursões perigosas, meteu bola na trave e, em mais um erro de Fernando Praz, admitiu o empate de 3-3. Até que Lima, aos 44, acabou sossegando o facho do time baiano e marcando 4-3. Quer dizer, os baianos continuam sem conseguir ganhar do Ceará. O Ceará sabe o que os baianos não têm. E aí o Alvinegro prossegue dentro da competição. Mas foi, como disse, uma partida que teve de tudo, até muitos erros de lado a lado. Mas foi um negócio alucinante. Já o time do Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, acabou cedendo o empate para o Corinthians no Itaquerão. Aliás, foi o Fortaleza que cedeu o empate. Não foi o Fortaleza que arrancou o empate, como andaram anunciando. O time do Corinthians, ele fez uma pressão. Pero no mucho. Posso até dizer isso. Ele conseguiu essa aceleração durante poucos minutos do primeiro tempo, na jogada de Sid Clay e Léo Natel. O Léo Natel fez uma boa jogada de finalização, o Fagner outra, e o Felipe Alves fez 2 grandes intervenções. Depois o Corinthians desacelerou. Só que a jogada do Fortaleza, urdida para o contra-ataque, ela não funcionou para o time chegar de maneira vigorosa com 4 atacantes. Apesar, é bom que se diga, do esforço desenvolvido pelo Romarinho, que foi um destacado jogador. De resto, o time do Corinthians foi controlado pelo time tricolor. 0-0 no primeiro tempo. Veio a segunda etapa. O time do Corinthians colocou 2 atacantes, encheu de índio, como se diz no futebol, colocando naturalmente o Bocelli e o Luan. Só que o Fortaleza foi quem abriu a contagem. Bola que saiu do goleiro Felipe Alves, roçou da cabeça de David, foi para o Wellington Paulista, ele cruzou para Romarinho fazer 1-0, lá por volta dos 17 minutos de jogo. Aí o time do Corinthians, evidentemente, que procurou reagir. Com a entrada do Luan, acertou uma bola na trave, depois até de uma defesa parcial do Felipe Alves, e esse mesmo Luan acabou empatando num golaço extraordinário.
E sabem o que aconteceu depois disso? O panorama continuou o mesmo. Fortaleza continuou se defendendo, imaginando os contragolpes, e diria, sinceramente, que o time do Fortaleza, nas suas beliscadas, ele foi muito mais efetivo do que no primeiro tempo. Eu sei que o Romarinho, em duas, não acertou no alvo, mas a bola passou perto. E ainda tivemos a jogada do Yuri, já no finzinho do jogo, que ele limpou e bateu rente ao poste. Quer dizer, a dose de preocupação do Corinthians foi muito maior no segundo tempo com relação ao Fortaleza, que, como eu disse, beliscou de forma mais séria na segunda etapa. De modo que um bom resultado, um pontinho para o time do Fortaleza, e é aquilo que eu digo, né? Não tem nenhum time que assombre com o nome de grande, mas com futebol realmente muito pequeno. Um bom resultado. Esse o nosso papo, a nossa opinião acerca dos dois jogos dos nossos times ontem pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro.